Olá, grande alegria reencontrar você em Reflexões Bíblicas. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Sou interpretado em Libras por Wagner Agripino e o nosso cameraman é o Guga, um homem que Deus tem usado muito a favor da expansão da mensagem pela TV Alfa Ômega. E nós temos o prazer de nos encontrar aqui e nossa intenção é sempre que a palavra de Deus inunde essa alma, inunde seu coração. Estamos falando nessas reflexões sobre o braço estendido de Deus para nos socorrer, nos ajudar. Já vimos em alguns lugares aqui da palavra de Deus o braço estendido do Senhor para Israel, libertando e resgatando o povo de Israel do Egito. Já vimos também o braço do Senhor para Davi, o ajudando nas horas em que Saul e os seus inimigos o perseguem. Vimos também o braço do Senhor para Ezequias, vencendo o exército de Senaqueribe, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 6 e 7. E agora quero convidar você aí a Mateus capítulo 14 e olhar comigo do versículo 22 em diante, quando Jesus anda sobre as águas e então assiste e atende com o seu braço os seus discípulos e apóstolos. A história é a seguinte: Jesus havia feito a primeira multiplicação dos pães e então ele diz aos seus discípulos: vão para o barco e vão atravessando o mar da Galileia. Ele compeliu os seus discípulos a irem lá, porque ele queria que os seus discípulos estivessem no mar da Galileia, porque ele vai demonstrar o seu poder, a sua graça para os seus discípulos. E lá para as 3 horas da madrugada, uma tempestade enorme de vento vem sobre o mar da Galileia e os discípulos Pedro, Tiago, João, André estão numa situação muito difícil e Jesus vem ao seu encontro. Eu gosto muito desse detalhe. Jesus vem ao encontro dos seus discípulos em sofrimento, andando sobre as águas. E nesse texto de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, nós encontramos essa história. E quando Jesus está se aproximando, os apóstolos temerosos ainda pensam que era algum espírito de alguém que havia morrido ali no mar da Galileia, porque essa era a cultura, esse era o pensamento da época, que pessoas que morriam ali afogados no mar, seus espíritos ficavam por 3 dias, pelo menos, vagando, e eles acham que é um espírito e se assustam. E o Senhor então diz: não temam, sou eu. E então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. E o Senhor diz: venha. E então Pedro sai andando sobre as águas. Porém, num determinado tempo, ele olha ao seu redor e dá conta de toda a ventania, de todas as ondas que estão ali ao redor dele. E ele então perde a fé no Senhor, perde o foco no Senhor. E aí ele começa a submergir, começa a afundar. A palavra de Deus diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: vem aqui, eu te tomo. E o Senhor então prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Como eu gosto desse versículo. E prontamente Jesus está pronto para ajudar Pedro. E rapidamente o toma pelas suas mãos. Quem sabe você está submergindo nas águas da sua vida, está se afogando em tantos problemas, se afogando em tantas tarefas diárias, se afogando em tantas coisas que estão ao redor da sua vida, e o Senhor prontamente está estendendo o seu braço para não permitir que você se afogue nas aflições, angústias, tarefas e problemas da vida.
Está se sentindo assim? Se submergindo na vida, se afogando nas dificuldades? O Senhor prontamente está estendendo o seu braço para o tomar e não permitir que você se afogue. Quais são as águas que estão ao seu redor? Quais são os ventos que estão assustando você e fazendo você tirar os seus olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e pôr os seus olhos, fixar os seus olhos nos problemas, nas aflições, nas angústias? Permita que o Senhor hoje estenda a você a mão. Grite ao Senhor: Senhor, ajuda-me, como Pedro fez. E permita que o Senhor prontamente estenda as suas mãos. E não permita que você se afogue no mar de problemas, no mar de dificuldades, no mar de aflições que muitas vezes está ao nosso redor. Faça isso hoje. Quero sugerir a você que você, logo depois de reflexões bíblicas, vá ao texto de Mateus 14, 22 a 33. Releia esse texto. Veja o que aconteceu aqui. Pense bem que Deus está mostrando a sua glória, o seu poder para esses homens, mas também a sua graça cuidadora. E se você estiver como Pedro, submergindo nos problemas da vida, grite: salva-me, Senhor! E o Senhor prontamente estenderá as suas mãos. Faça isso em oração, faça isso com fé, e eu não tenho dúvida que o Senhor vai atender você. Esse texto está aqui na Bíblia, diz Romanos, capítulo 15, versículo 4. Para o meu consolo e para o seu consolo. Que Deus o assista hoje e sempre. Eu quero orar por você e pela sua família. Querido Pai Celestial e amado Jesus Cristo, te agradecemos pela graça cuidadora. E pedimos a Ti, Jesus, que assim como fizestes com Pedro, faz conosco novamente. Sê prontamente, Senhor, em nos ajudar, em estender o Teu braço sobre nós e não permitir que nos afoguemos nas tarefas, nas dificuldades, nas aflições e nas angústias da vida. Por favor, Senhor, assiste-nos no dia de hoje, a mim e a todos estes que nos acompanham com reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, que Deus abençoe você e que você grite muitas vezes no dia de hoje, através da sua oração: salva-me, Senhor. E eu sei que o Senhor prontamente estenderá o seu braço forte sobre você. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e fique em paz.